Muito bem, estamos de volta então com o seu Esporte Total e estamos mais uma vez com o Maguinho, o Magno Prisco, porque o Magno foi gestor, inclusive, aí da Fundação Municipal de Esporte e ele estava conversando com a gente em off, vem falando sempre, batendo nessa tecla, que hoje, em qualquer modalidade esportiva, é necessário um bom gestor. E a gente começou nos esportes amadores e tal, mas agora o futebol está encontrando isso e tem carência ainda em muitos clubes de um bom gestor. Certo. Nós temos exemplo no voleibol, né, na figura de vários gestores que introduziram essa função, essa nova função dentro do esporte. O Brunoro, né, o próprio Bebeto, que além de ter sido um belíssimo treinador, chegou a ser presidente do Botafogo, Clube Regatas do Botafogo. Bebeto de Freitas, né? Bebeto de Freitas. Isso é. E hoje a gente, né, o mundo vê até modelos europeus. É claro que nós temos as nossas características, mas a Europa era dita as normas, né? E no esporte temos exemplo além da Europa, os Estados Unidos. O próprio modelo de Cuba funcionou muito, mesmo sob o regime, né, de ditadura. Mas é claro que os resultados ali sempre tiveram à frente alguns ex-atletas que se transformaram em gestores. Em Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, você também é um expert, já tem livros, escrevendo tudo mais, um estudioso. Cuba sempre se destacou, né? Sempre. E agora com o próprio falecimento do Fidel Castro, né, enfraqueceu muito, mas muitos atletas que foram competir fora do país ficaram lá, pediram asilo, né? E ficaram, né, como na Itália, que o voleibol sempre foi muito forte. E isso também foi transportado para o futebol, o futebol a gente sabe que é a paixão, né, é o esporte de preferência do brasileiro e o maior comércio do mundo. Mas toda atividade esportiva ela merece o respeito, porque sempre toda modalidade ela tem uma origem. Se tem uma origem, tem um ser humano por trás, que foi pioneiro e aqueles que deram continuidade tem tamanha importância aos pioneiros. E a gente tem o esporte de rendimentos, né, de participação, até de participação na área social, enfim, de competição. Hoje, mais do que nunca, é necessário dar uma razão, uma racionalidade nas atividades. Então, desde um clube de futebol, onde tem grandes astros, né, no mundo afora, principalmente o mercado europeu, ali a função do gestor, e também tem até o professor, que é proprietário de academia ou de escola de futebol, de natação, que ele, além de ser o professor, ele é responsável para administrar aquela escola ou aquela instituição. Ele também vem buscando, e hoje teve um avanço muito, muito grande na área de educação física. Existe o CREF, né, que é o conselho que administra, né, administra as atividades, né, de educação física. E hoje é necessário que todo professor, né, é importante que tenha, né, que seja graduado em educação física ou que tem algumas artes ainda marciais, algumas modalidades que o simples fato não, dele ter um bom tempo de ser um ex-atleta e estar trabalhando naquela modalidade, ele tem a condição de ministrar as aulas. Que hoje o professor ele tem que ser um gestor de pessoas, porque a concorrência é muito grande, a necessidade, né, nas horas vagas que o mercado hoje impõe muitas horas de produção, né, laborativas. Então o ser humano precisa do seu lazer, da sua atividade física, e ali quando ele vai, né, naquelas horas, naqueles momentos, se refazer do desgaste emocional, físico, então atua o professor, o gestor esportivo, como psicólogo, como companheiro. Então ele, acima de tudo, que a gente falou no início, tem que ser um gestor de pessoa para que ele possa ter condição de continuar no mercado de trabalho. Você me diz uma coisa, você além de
de ser jornalista formado, de ser escritor, autor de livros, colunista em jornal. Eu pergunto, você foi um atleta, você viajou de ponta no futebol de campo, você excursionou com o americano, foi para a Arábia, para a Ásia e tal, aquela coisa toda. Me diz uma coisa, você acredita, o futebol do estado do Rio hoje está precisando de um bom gestor, os clubes, a própria federação? Sim, o futebol brasileiro, mas especificamente do Rio, o que acontece? O maior problema do futebol carioca é o grande número de clubes de futebol. Muita coisa. E nós somos escravos do poder econômico europeu. Então, a gente tem falado várias vezes, o atleta hoje ele sonha não jogar mais em Flamengo, nem em Fluminense, Botafogo, e sim nos clubes europeus. Mas os clubes do Rio estão evoluindo. Mas veja bem, os melhores atletas nossos de futebol e alguns de esporte amadores estão fora do país. O futebol ficou pobre de talentos no Brasil, melhorou o gramado, os gramados melhoraram. Nós hoje temos vários gestores executivos trabalhando como empregado, né, como funcionário do clube e até nas presidências dos clubes, que são executivos, e o futebol se transformou no maior mercado, um balcão de negócio e o maior mercado financeiro do mundo. Mas você veja bem que o problema do Brasil, incluindo no esporte, eu considero que ainda é também a corrupção e a impunidade. Você vê que agora, ontem, inclusive, noticiei aqui na Terceira Via, e nas redes sociais também você via aí, que houve a prisão de vários dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, porque houve um desvio de 30 milhões de reais, entendeu? Nos 2 últimos anos, mais ou menos. Quer dizer, tudo isso é uma coisa que descredencia realmente, a pessoa desmoraliza o esporte. Sim, porque fica focado no mundo do futebol, que há muita corrupção. São muitos corruptos, desde de jogadores, treinadores, dirigentes. O presidente da LCD, da CBF não pode sair do país. Então. Tem o ex-presidente está preso nos Estados Unidos. Um homem com 80 anos de idade, então é complicado. Complicado. Aí você vê o skate se transformou no esporte olímpico e há um desgaste, uma divergência de quem vai representar o skate. Se os praticantes do skate querem abrir uma instituição, uma federação ou uma liga, existe esse litígio com a Confederação de Esportes sobre Rodas. É brincadeira. Então, ele já foi contemplado para participar pela primeira vez, já começou o litígio de quem realmente vai representar. Isso deveria não, tem que ser, já harmonizar isso, senão enfraquece. É mais uma modalidade. Nós vamos fazer uma mesa redonda. Uma mesa que pode ser quadrada, não tem importância, mas para a gente debater esse assunto, inclusive com pessoas que ocupam esses cargos. Isso. Está combinado? Isso, e tem que ser pessoas corajosas que realmente que venha cumprir o convite, né? Com certeza. Que não fujam dos convites, que ninguém aqui vai pressionar, e sim vai ser um amplo debate, exatamente. Para informar aos jovens, que tem muitos jovens que só pensam em futebol, mas nós temos milhares de alternativas no país, que às vezes eles não têm capacidade de ser jogador de futebol, mas podem ser praticantes e até serem profissionais em outras modalidades esportivas. Exatamente. Bom, Maguinho, show. Mais uma vez, meu irmão, Beleza. Um abraço e vamos trabalhar essa mesa redonda para a gente bater um papo aí, conversar e tudo democraticamente. É o que você está dizendo, ninguém precisa temer nada, vai ser um papo agradável, tenho certeza, um programa que vai de encontro aos anseios de muitos daqueles que militam, não só como dirigentes, também como atletas em várias modalidades. Daqui a pouco, no terceiro e último bloco, eu vou conversar com o Heraldo Júnior aqui. Segura aí rapidinho, é pai e bola.